Difícil, viu? Essa semana teve um momento bem triste pra mim, que foi quando o Felipe Neto, que é aí um dos maiores influenciadores do Brasil, me atacou. E me atacou feio aí no Twitter. Mas você deve estar pensando, Thiago, Felipe Neto ia te atacar por quê? Pois bem, eu fico me perguntando. Ele também é quem escreveu um livro que é Como Combater o Ódio. E aí ele tacou ódio pra caramba, não foi pouco em mim não, que inclusive segue até agora, com ataques aí de seguidores do Felipe Neto contra mim. Achei estranho. Se você deve estar curioso, mas Thiago, o que aconteceu? Vou te mostrar aqui. No sábado, na verdade, foi o funeral do Papa. E aí eu fiz um post falando sobre o funeral do Papa. Pois bem, no sábado eu publiquei esse vídeo aqui da Globo. O Papa Francisco, então, chegando na igreja de Santa Maria Maior, e ali tem um último simbolismo aí nesse final, antes da entrada na Basílica Santa Maria Maior, que há várias pessoas que estão ali nas escadarias, a gente viu ali algumas imagens, pessoas que estão com uma rosa na mão, são pessoas pobres, pessoas sem teto, há também ali detentos, pessoas transgênero, que foram chamadas para ficar ali nesse momento e prestar essa última homenagem ao Papa, num significado importante sobre esse papel do Papa. Pois bem, quem me segue aí no Instagram e no TikTok viu o meu vídeo que eu fiz sobre isso. Eis que eu escrevi aqui, ó. Atenção, Papa Francisco escolheu que seu caixão fosse carregado por pessoas trans, sem teto, ex-detentos e pessoas marginalizadas, etc, etc. Mais de 1000 pessoas tinham compartilhado isso, que entenderam mais ou menos a mesma coisa que eu. Eis que, olha só, no mesmo dia eu gravei um vídeo que foi ao Instagram e ao TikTok. E aí já vou mostrar o ataque do Felipe Neto. Esse aqui é o vídeo que eu fiz, né? Um trecho. O Francisco surpreendeu a todos novamente, mesmo depois da morte. Olha, ele pediu que o seu caixão fosse recebido na igreja de Santa Maria Maior por pessoas trans, ex-detentos, sem tetos e pessoas pobres. Gente que é marginalizada na Pois bem, eis que domingo eu acordo com um comentário aí do Felipe Neto, me detonando, mas detonando mesmo por conta desse post. Se você pensou, caramba, Thiago, você cometeu um erro horrível nesse post, você é um lixo humano. Então, continue aí no vídeo. Ótimo, se você acha, caramba, Thiago, qual foi o seu erro? Também continue que eu vou dizer aí qual é o meu erro segundo o Felipe Neto. Felipe Neto, cara, por que você faz isso? Você sabe que isso não é verdade e só prejudica. Eu falei, prejudica o quê? O que não é verdade? Por que você faz isso? Pra quê? O que realmente te guia? Essa pergunta aí, o que realmente te guia? Na hora que eu vi, eu falei, o que ele está ensinando? O que está querendo dizer o Felipe Neto? Eu lembro que o Felipe Neto, antigamente, ele era bem antipetista, ele disseminava fake news contra a Dilma e ele foi mudando. Quando ele foi mudando, eu lembro que vários influenciadores que hoje devem ser amigos dele criticavam o Felipe Neto e falavam que não era para confiar nele. E eu era o único em grupos de influenciadores e youtubers que falava, não, Felipe Neto é um cara estudioso, ele vai estudar, você vai ver que ele estará do nosso lado até 2022. Durante o começo do governo Bolsonaro, o Felipe Neto ficou meio ali fã do Ciro Gomes, mas não durou muito, porque tava fácil de perceber que o Ciro Gomes nunca foi um cara bem intencionado. Ele era a linha alternativa do Bolsonaro. Inclusive na eleição de 22, isso ficou bem claro. E aí o Felipe Neto apoiou o Lula, apoiou o PT, apoiou tudo. Eu fiquei pasmo com isso, até porque eu era fã do Felipe Neto, eu assistia todos os vídeos dele. Antes da pandemia, eu e minha esposa, a gente até falava que almoço completo é com o Felipe Neto. A gente assistia todos os vídeos lá do canal do Felipe Neto de entretenimento. E de repente, o cara que eu era fã, que aí foi um dos que mais, foi o que mais teve alcance na esquerda na eleição de 2022, segundo fui eu, por números, e o Felipe Neto começou a me atacar. Por que você faz isso? Você realmente atrapalha. Na hora eu falei, pô, peraí. Mais de 1000 pessoas entenderam mais ou menos igual eu, que as pessoas, inclusive a Globo mostrava a gente carregando o caixão enquanto falava, que as pessoas ali que estavam recebendo o caixão, elas receberam, carregaram o caixão por um tempo e entregaram depois para quem vai realmente chegar com o caixão até o fim da cerimônia. Assim como é uma tocha olímpica, enfim, como é o carregamento de caixão em algumas cerimônias de pessoas muito famosas. Algumas pessoas carregam o caixão só por algum momento. Não mudaria o simbolismo. O Papa escolheu ali que tivessem trans, detentos, etc. Ele falou, pô, isso só atrapalha. Mas o que atrapalha para o governo Lula, para a soberania do Brasil, para a gente se livrar do imperialismo, se em um post do Twitter o verbo ali receber ou carregar, que para muita gente era mais ou menos a mesma coisa, foi trocado. Fiquei assim, né? Por quê? Porque não existe ataque sem um motivo. Com certeza o Felipe Neto não viu aquele post e falou, nossa, o Thiago falou aí que carregou e não carregou. Esse Thiago é um bolsominion, um disseminador de fake news. Com certeza não foi. Pior, o Felipe Neto, ele ele virou sócio de um dos maiores canais de esquerda que tem aqui. Acredito eu que seja o segundo maior canal de esquerda.
O primeiro é o Plantão Brasil. E o canal que o Felipe Neto comprou passou, no final do ano passado, a promover alguns chamados comunistas, autoproclamados comunistas, que iam no canal do Felipe Neto para atacar o Lula com fake news. Esse pessoal ficou, e eu não cito nomes, veja que eu não faço o que o Felipe Neto faz, que é uma campanha aí de ódio, de ir lá e expor a pessoa. Não. Toda vez que eu falei aqui, eu não citei o nome do canal e não citei o nome das pessoas. Exatamente porque eu tenho aí pavor que algum dia os plantonistas, que alguns são realmente porretas e vão pra cima, que cheguem e vão pra cima, vão lá na rede social, vão lá xingar no canal. Não. Eles estão lá fazendo a parte dele, tem a parte boa que eles fazem, e tem coisa que eu discordo e eu falo no argumento. Não vou atacar a pessoa, e sim no argumento. E aí eu falei, olha, eles ficaram aí 40 dias, quando a imprensa tava falando que o Lula tinha que cortar gastos, fazer ajuste fiscal, dizendo que o Lula ia confiscar FGTS, dizendo que o Lula ia cortar do BPC, do Bolsa Família. Chegou naquela época a ter uma manifestação, pequena, mas teve, sobre o fim da escala 6x1. E um dos rapazes que o Felipe Neto mais promoveu no canal dele, que depois estava se gabando no Twitter, que ganhou mais de 50 mil inscritos no próprio canal do YouTube, esse cara estava em cima de carro de som, eu cheguei a mostrar aqui o vídeo, mandando as pessoas repetirem, o Lula está atacando o piso constitucional da saúde e da educação, repitam comigo. Então as pessoas iam lá para lutar pelo fim da escala 6x1, que agora sabemos que o Lula é a favor do fim da escala 6x1, né? Ele falou isso no último pronunciamento, e se deparavam com um comunista atacando o Lula, com mentiras. O Lula não atacou o piso constitucional da saúde e da educação, era mentira. Eu falei, pô, nunca vi o Felipe Neto ir no Twitter desse cara que dissemina fake news contra o Lula todos os dias e falar, por que você faz isso? Isso atrapalha. Atrapalha falar que transgênero tocaram no caixão do Papa Francisco. Nossa, como isso atrapalha a luta da esquerda. Mas atacar o Lula com mentiras todos os dias, não. Depois ele parou de ser promovido no canal do Felipe Neto, felizmente. Mentia muito. Lá mentia também. E nas outras redes sociais esse cara começou a ganhar muito seguidor por aparecer lá, aí é que ele mente mesmo. Só que, na mesma semana em que o Felipe Neto me atacou, aconteceu uma outra coisa que eu coloquei aqui na resposta. Eu respondi, eu falei, olha, a matéria mesma diz pro Felipe Neto que são pessoas pobres, sem teto, etc, etc. Não sei se o que atrapalha é o verbo receber ou carregar por alguns metros. O simbolismo é exatamente o mesmo. Aí eu falei, o que atrapalha mesmo, novamente, sem citar nome, porque eu não quero ficar aí impondo ódio aos outros. São canais, certos canais que ficaram no ano passado 40 dias disseminando fake news contra o Lula, dizendo que ele ia cortar BPC, FGTS das pessoas, e chamando o web comunista para mentir sobre ele, dando espaço para essas mentiras. Falam que o Lula é neoliberal e coisa do tipo. Aliás, seguem mentindo sobre o governo até hoje e não vi você lá no perfil deles falando nada. Lembrando, por eu ser fã do Felipe Neto, eu sigo ele em todas as redes sociais. E a minha DM estava aberta. Se o Felipe Neto achasse, nossa, o Thiago tá fazendo uma coisa imperdoável, podia vir falar comigo. Mas não, ele precisava fazer um linchamento público. Lembrando que isso foi no Twitter, onde o Felipe Neto tem 17 milhões de seguidores. E eu tenho só cerca de, nem sei quanto eu tenho, 300 mil, 400 mil? 440 mil. O Felipe Neto tem muito mais do que eu, muito mais do que eu. Então é óbvio, no Twitter tem uma coisa diferente de outras redes sociais. Quando você comenta no post de alguém, o seu comentário aparece para todos os seus seguidores. Mesmo que não sigam a pessoa. Entende o que eu quero dizer? Se algum amigo seu vai no Instagram de um amigo dele e comenta lá, você não fica sabendo. No Twitter, não. No Twitter, se alguém que você segue comenta, você vê o comentário da pessoa. Então, óbvio que todos os seguidores do Felipe Neto que estavam online viram o comentário dele me atacando. Aí eu falei, por que você não fala sobre quem está mentindo que o Lula quer destruir a Amazônia explorando o petróleo lá? Naquela mesma semana, tinham deputados do PSOL e vários desses influenciadores aí que ele promoveu no canal dele, dizendo que o Lula estava querendo aí destruir a Amazônia. Fizeram até um projeto de lei que proíbe a exploração na Amazônia e ainda fecha uma usina de gás que tem lá na Amazônia que gera mais de 3 mil empregos e que nunca teve um acidente. Isso porque a exploração lá na margem equatorial, que esses deputados do PSOL chamam de Amazônia, fica a 500 quilômetros do fim do Rio Amazonas, do Rio Amazonas, sendo que a 150 quilômetros da costa ali de Copacabana, Rio de Janeiro, e de praias paradisíacas do Brasil aí no Sudeste e no Nordeste, tem o pré-sal ali e nunca deu um acidente, por mais de 15 anos. Aí você fala, peraí, por que na Amazônia vai dar acidente? Pior, a menos de 500 quilômetros ali da foz do Rio Amazonas, tem uma empresa francesa, a Total, que está sugando petróleo.
E aí você fala, pô, que coisa, o Felipe Neto não se indignou com isso, mas ele não tem a obrigação de se indignar com nada disso. Ok, novamente, não entendi o ataque a mim e por que eu atrapalho, o que será que me guia? Que coisa, né? Que insinuação estranha. Pois bem, eis que ele respondeu aí meu ataque. Vamos lá. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui. Ele falou, Thiago, você precisa parar de publicar informação falsa para deixar seu post mais interessante com mais likes. A diferença entre carregar o caixão e olhar o evento é absolutamente grotesca. Eu falei, pô, que pessoa horrível que eu sou. É uma informação falsa, pura e simplesmente que você inventou para que seu post tivesse maior alcance. Aí você vê que eu não tinha intenção, que no mesmo dia eu fiz um vídeo e usei o verbo diferente. Se eu quisesse inventar, eu inventaria no vídeo. No TikTok, no Instagram, vale muito mais do que ter alcance no Twitter. Aí, e assim eu vejo você fazer diversas e diversas vezes. Mas que coisa. O pessoal que ele promove no canal dele faz exatamente isso, só que para atacar o Lula. E vou mostrar exemplo já já. Aí ele, seu erro não pode simplesmente ser mascarado sob o argumento de tem gente fazendo pior. Apenas melhore, bicho. As pessoas não devem ser obrigadas a cobrar todas as outras coisas erradas no mundo para ter o direito de te cobrar, não. Realmente. O problema é que o que eu tô cobrando é no canal dele. Pessoas que ele promove. Aí ele, aí é uma hipocrisia gigantesca, né? Se tu quiser ser um comunicador, honre a responsabilidade disso. Eu tenho o Felipe Neto para falar sobre responsabilidade. O Felipe Neto tava até outro dia, ele fala que eu atrapalho a esquerda porque eu fiz um negócio outro. Felipe Neto, se eu fosse o único representante da esquerda, eu sou só influenciador. O que eu faço não atrapalha ou ajuda a esquerda. Espero que ajude. É o que estamos aqui todos os dias para fazer, para ajudar aí a soberania do Brasil, o Brasil se tornar independente do imperialismo dos Estados Unidos, o Brasil ser um país aí soberano, etc, 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 que todos os plantonistas aí sabem. Aí eu fiquei pensando, peraí, eu não sou, se eu erro uma coisa ou outra, o que isso atrapalha a esquerda?